Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 14 de Programação Estruturada e Orientada a Objetos. Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo através do assunto de recursão, onde aprendemos em que uma função recursiva é uma função que chama ela mesma. Hoje, iremos iniciar pelos registros, que já é um assunto comum para vocês, porque já estudamos em outras aulas, como por exemplo na disciplina de Lógica de Programação e Algoritmos. Nós vimos lá como construir um registro em algoritmos ou Portugal e também vimos em C e C++, tá certo? Então, o que seria um registro? Vocês se lembram? Um registro é uma das principais formas de construir e organizar os dados do programa, visando facilitar o agrupamento de variáveis de tipos diferentes, mas que possuem uma relação lógica entre eles. Então, eles são estruturas de dados definidas como um conjunto de uma ou mais variáveis relacionadas que podem ser ou não de diferentes tipos e que são agrupadas por um único nome, o que facilita a manutenção dos dados armazenados nessas estruturas. Aqui nós temos o nosso primeiro exemplo. Imagine uma estrutura de dados para armazenar as diversas notas que um aluno tirou numa matéria. As notas, junto com a informação sobre a matéria, formam um conjunto de informações logicamente relacionadas, porém de tipos diferentes, como podemos observar aqui no exemplo. Nós temos o nome da matéria, a nota do aluno e também a média. Percebam que são de tipos diferentes. O nome da matéria é do tipo string. A nota do aluno é uma sequência de números float e a média é tipo float. Então, as informações vistas anteriormente não podem ser agrupadas em um vetor por serem de tipos diferentes, mas podem ser agrupadas em um registro. Então, aqui no exemplo, nós temos um registro criado para armazenar informações de um aluno. Então, aqui nós temos a matéria, que é programação estruturada, onde temos as suas notas e o status, que foi aprovado. Certo? Então, no exemplo, temos informações de tipos diferentes, mas todas estão relacionadas a um único aluno e a uma única matéria. Então, esse agrupamento lembra também um boletim de um aluno naquela matéria. Declarando registros. Já aprendemos que para declarar uma variável é necessário informar o seu tipo e dar um nome para ela. E, além disso, é preciso ser definida em uma classe. No caso dos registros, devemos colocá-los de forma separada do programa em uma classe à parte. Então, para declarar um registro, precisamos declarar uma nova classe, representando o registro, e declarar dentro dela as variáveis que o registro irá agrupar. Então, crie um novo arquivo e coloque o registro nele. Então, é importante notar se o registro e o programa estão no mesmo pacote. Exemplo 3. Imagine uma estrutura de dados para armazenar o endereço de uma pessoa. Essa estrutura de dados, que contém tipos de dados diferentes, consegue ser bem representada por um registro, como está apresentada aqui no exemplo, certo? Nós temos a criação da classe de nome e endereço, e ela tem como objetivo representar o registro. Então, seu nome deve representar o significado das informações que estão armazenadas nele, que no caso aqui é o endereço. As variáveis declaradas dentro de um registro são justamente os componentes do endereço, que no caso pode ser rua, número, bairro, cidade, estado e até o CEP. Então, aqui podemos observar que não estamos usando a palavra-chave static na definição das variáveis do registro endereço. Isso se deve ao fato de uma variável declarada como static é única e só representa um valor por vez. Então, agora, vamos criar uma estrutura que contém os dados pessoais de uma pessoa. Então, agora podemos observar que neste exemplo, podemos ver o registro pessoa que está utilizando o registro endereço que foi criado anteriormente, certo? Ele vai ser utilizado bem aqui. Então, a estrutura nos dá uma grande flexibilidade de armazenamento e gerenciamento de dados. Utilizando registros. Agora vamos criar um programa que lê os dados de um endereço. Considerando a classe registro já criada, observe o código apresentado.
Então, a novidade está bem aqui, tá certo? Neste comando aqui, que seria endereço end igual new endereço. Então, este comando declara uma variável end do tipo endereço. As variáveis podem ser de tipo primitivo, no caso, nós já aprendemos que esses tipos primitivos podem ser int, float, certo? Mas também pode ser do tipo registro. E a novidade aqui está na forma de inicializarmos este registro. Então, usamos a palavra-chave new para informar ao ambiente de execução do programa que é necessário alocar espaço na memória para caber todas as informações que estão dentro do registro do tipo endereço. Se as variáveis que armazenam as informações de endereço no registro, que no caso pode ser rua, número, bairro, cidade e outras informações, tivessem sido declaradas como static, não precisaríamos usar a palavra-chave new. Mas no exemplo foi usado porque a alocação de espaço em memória dinâmica e não estática. A vantagem de alocar dinamicamente o espaço para os registros é que podemos alocar espaço para quantos registros eu quiser. E outra novidade que temos aqui é a forma de acessar as variáveis de um registro. Para colocar o nome da variável que representa o registro, que no caso do exemplo é end, e o nome do campo do registro que queremos acessar, que pode ser rua ou número, separado por ponto. Então, assim, para ler ou escrever o nome da rua, usamos a expressão end.rua, para ter acesso à escrita ou leitura a esse espaço de memória. Então, observe que uma parte do código da rotina main, apresentada no código anterior, foi deslocado para duas rotinas, que foi ler endereço e imprimir endereço, certo? A função ler endereço, lê o endereço do teclado e armazena os dados em um novo registro do tipo endereço, retornando ao registro criado. Já o procedimento imprimir endereço recebe como parâmetro um registro do tipo endereço e imprime seus dados na tela do computador. A rotina main agora chama duas vezes as rotinas ler endereço e imprimir endereço. E significa que serão criados, lidos e impressos na tela dois registros do tipo endereço. Então, observe que registros podem ser passados como parâmetros e funções, bem como retornados por funções. Se o registro endereço possui 6 campos, significa que evitamos de declarar 6 parâmetros para a função imprime endereço, passando apenas um, que é o registro que agrupa todos esses 6 campos. Outra vantagem de utilizar isso é que, se surgir a necessidade de mais um campo em endereço, automaticamente a função imprimir endereço já estará adaptada para manipular este novo campo. E aqui eu tenho uma atividade para vocês. Eu quero que vocês me digam o que é um registro e definam uma estrutura de dados para agrupar e representar os dados de um automóvel, marca do fabricante, modelo, ano de fabricação e quantidade máxima de passageiros. E o que nós aprendemos hoje? Nós iniciamos pelo assunto de registro, onde aprendemos o que significa um registro, para que ele serve, qual a sua importância e a sua vantagem. Aqui estão as referências, por hoje é só e até a próxima aula.